Olá, este Fora da Política Não Há Salvação é um Fora da Política Não Há Salvação importante, porque é o número 100, é o 100º episódio do programa, tanto no canal como no podcast, e ele é, nesse sentido, também um episódio festivo. Afinal de contas, não é tão fácil chegar a 100 episódios de um podcast, canal artesanal, né, de homem de uma banda só, ou não, a banda de um homem só, que é o meu caso, que faz tudo aqui. Mas chegamos, né, um ano e meio, mais ou menos, de trabalho, e enfim, estamos chegando ao 100º. E, por conta disso, a gente tem uma convidada especialíssima, que é a professora Rosana Pinheiro Machado. A Rosana, ela é professora na Universidade de Bath, no Reino Unido, ela é antropóloga e é uma professora de desenvolvimento, né, de desenvolvimento internacional, para ser mais exato. Além disso, a Rosana estuda subjetividades políticas, pobreza, lançou um livro pela editora Planeta recentemente, o livro Amanhã Vai Ser Maior, em que ela trata dessa perspectiva recente do que ocorreu no Brasil e como, enfim, chegamos até aqui. Acho que vale muito a pena dar uma olhada no livro da Rosana. E ela vem desenvolvendo pesquisas sobre essa questão não só das subjetividades, da pobreza, olhando para isso que ela chama de um sul global, né, que envolve, enfim, países como o Brasil, mas também a Índia, Filipinas, outros países. Ela não fala no texto, que eu vou até mencionar daqui a pouco, mas eu incluiria aqui provavelmente a África do Sul, enfim, vários países do que a gente poderia chamar de sul global. E dentre esses trabalhos, numa pesquisa que ela está desenvolvendo recente com mais uma colega, ela aponta uma coisa muito interessante, que numa pesquisa que fez da literatura sobre a emergência desses novos populismos de extrema-direita mundo afora, mas particularmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, não se encontra exatamente a mesma causa, ou pelo menos o mesmo tipo de situação que a gente verifica em países do norte, né? Nos países ricos, a gente poderia assim dizer, né? Enquanto nesses países você tem uma carga muito grande de nostalgia, de ressentimento, de saudades ou de nostalgia do passado, de um passado, enfim, que se deteriorou, que se perdeu, acho que sobretudo daquela classe trabalhadora, né, que passou por uma mudança em termos de transformação econômica. No sul global a gente tem uma outra situação. E talvez isso ajude, inclusive, a entender o que é o fenômeno, para nós aqui mais próximo, mas não só ele, do bolsonarismo, né? Como é que o Bolsonaro chega e ganha suporte, ganha sustentação, junto àquilo que a gente chamou, e vem chamando, né, pelo menos nos últimos anos, de classe C, né? Aquele setor que tem uma imensa expansão durante os anos petistas. A gente estava falando de algo em torno de 30%, até um pouco menos, às vezes 25% da população lá no começo dos anos 2000, isso chega a mais da metade da população ao final dos governos petistas. Vários pesquisadores apontaram para isso, chegaram a falar numa nova classe média, como foi o caso do Marcelo Neri, meu colega na FGV do Rio, né? Outros questionaram essa ideia de uma nova classe média, caso do Gessé Souza, que vai usar uma outra categoria, porque não haveria aí toda uma correspondência àquilo que a gente normalmente chama de classe média. Mas o fato é que esses setores que, digamos, se tornaram setores com uma renda um pouco maior, com mais poder aquisitivo, acessaram o mercado de consumo de uma forma muito mais aprofundada do que era tradicional no país, e isso ocorreu também em outros lugares. Eles acabaram se constituindo num dado momento numa base importante do bolsonarismo, né? Vale dizer que quando as pesquisas de opinião, de avaliação do governo mostram apoio ao governo, é justamente nesse setor de renda intermédia, né? Não vou chamar isso de classe média, mas considerando pela renda intermédia, que normalmente o Bolsonaro ele recebe o maior apoio, né? É ali que ele tem talvez grande parte da sua base de sustentação. E aí, por isso mesmo, aqui em Alhures, às vezes, há quem chame esses setores de classes ingratas, né? Porque foram beneficiados por políticas de governos à esquerda e, de repente, vão aderir a políticos de direita, ou, no nosso caso aqui, de extrema direita. Enfim, isso é só para dar um preâmbulo, para a gente entender qual vai ser o tom dessa conversa. E aí eu aproveito, né, essa questão particularmente, né, dessas expressões que a literatura coloca, nostalgia, ressentimento, que mais? Raiva, ódio, e a Rosana encontrou isso na literatura, mas ela diz, olha, no caso brasileiro tem diferenças, a gente tem que olhar para outras coisas. Então, dando esse gancho,
e dando as boas-vindas finalmente à Rosana, depois desse longo introito meu aqui, e agradecendo a ela por estar aqui nesse programa tão especial, né, programa número 100. Eu pergunto, Rosana, o que é tão diferente no caso brasileiro e de outros países do sul global em relação a esse populismo de extrema-direita que emergiu em outros países? Obrigado, bem-vinda. Olá, Cláudio, é um prazer enorme estar aqui hoje, né? Acompanho o canal há muito tempo, estou muito feliz de conseguir hoje de estar aqui no episódio número 100, que é um episódio festivo, gostei dessa expressão, é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com você e com todo mundo que nos escuta e que nos assiste. Muito obrigada pela oportunidade e pela oportunidade de falar sobre esse novo trabalho que tenho feito junto com um time grande. Inclusive no Brasil temos a antropóloga Cristina Marins, o Fábio Malini, que é muito conhecido, né, por seus estudos no Twitter. Temos colegas nas Filipinas e na Índia também. E esse é um trabalho que começou, como toda pesquisa, com uma revisão de literatura longa, extensiva, e como você mencionava, a gente identificou algo que já vinha de uma intuição, porque a gente já vinha pensando nisso há bastante tempo, né, de que quando a gente trabalha a ascensão da extrema-direita no sul global, a gente tende a adotar as mesmas categorias que a literatura sobre populismo tem usado no norte global, e grandes autores, né, que de alguma maneira contribuem fortemente, tem uma certa hegemonia nesse debate, usam. E essas categorias, elas estão relacionadas a um contexto muito específico, que é um contexto em que há uma descrença na democracia liberal, depois de uma certa consolidação da democracia liberal, há uma saudade de um tempo de bem-estar social, há uma saudade, há uma nostalgia, né, para usar a expressão apropriada, há uma nostalgia de tempos de ouro de uma classe trabalhadora branca e empobrecida. Então, são países ricos cuja classe trabalhadora se vê para baixo. Ela se vê caindo apegada a um tempo de ouro, né? Um tempo imaginado ou real melhor. A situação dos países emergentes, como a gente sabe, é uma situação completamente diferente em termos de contexto e conjuntura. A gente vai ter, tanto na Índia, como nas Filipinas, como no Brasil, e você contextualizou isso perfeitamente, uma ascensão o principal resultado da emergência desses países, do crescimento econômico, é uma ascensão de uma nova classe média, um termo muito contestado, e a gente continua explorando justamente essa contradição, que entra numa determinada faixa de renda e principalmente de consumo, e que, de forma real ou imaginada, se vê subindo. Não ela só ela se vê, como tem toda uma propaganda governamental, como a gente teve na era Lula, como tem com o Modi, como tem com as Filipinas, inclusive uma propaganda governamental dizendo, gente, é para brilhar, agora é o momento de subir. Então, existe toda uma subjetividade também que foi promovida, que é uma subjetividade em que esses setores se vêm para cima, eles não têm saudade do estado de bem-estar social que caiu, porque o Brasil nunca teve, né? São trabalhadores, são camelôs, são pessoas que não estão com saudade de uma época de ouro da classe trabalhadora e que se vem decaindo, são trabalhadores que se vêm subindo. Então, eu acho que essa diferença, ela tem reflexo na subjetividade. Com isso, eu acho muito importante ressaltar que a gente não está dizendo que as categorias de ressentimento não existem. Tem muito ressentimento, evidentemente, tem muita raiva, tem muito ódio
por assim dizer. Ódio eu acho uma categoria um pouco mais complicada, mas enfim, tem muita subjetividade reativa na ascensão da extrema-direita, mas o que eu acho que a gente tem que olhar também, se a gente quiser entender, inclusive para combater a ascensão e a adesão das classes, que eu estou aqui chamando amplamente classes populares, a gente precisa entender o que move esses sujeitos, o que faz com que eles se sintam pertencendo a um grupo e uma identidade de trabalho. Então, o que a gente vai ver, e aí no Brasil a gente tem o elemento das igrejas evangélicas, né, isso é um fenômeno que perpassa os 3 países, então a gente tem esse elemento, evidentemente, no Brasil, que ele é fundamental, mas isso ele acontece igual nos 3 países, que é uma ética de não voltar a nenhum modelo de trabalho que nunca existiu para essas pessoas, que sempre foram consideradas marginais, né? A gente tem toda essa literatura da sociologia que sempre viu informalidade como marginalidade, depois a sociologia do trabalho vai contestar essa categoria de marginalidade e vai pensar na importância do trabalho informal, mas são grupos que sempre foram classificados como grupos que precisam ser incluídos. O bolsonarismo, o dudertismo e o modismo, ele não vai dizer a gente tem que incluir vocês, é vocês que estão corretos, vocês é que são os trabalhadores, os grandes empreendedores e o país todo é que está errado, né? Então, inverte uma lógica de fala com esses trabalhadores, que se veem, e aí tem uma explosão, a gente tem longa conversa hoje, mas aí tem uma explosão de coaches, não só desses empresários, mas de coaches, de lógica de pirâmide, de comércio. Quando a gente olha numa pesquisa exploratória, quando a gente faz aquela nuvem de palavras nos grupos de WhatsApp bolsonarista, a gente vai encontrar, 4.000 grupos, e todo dia o software gera uma nuvem de palavras da rede bolsonarista. Você vai ver dinheiro, Deus, oração, Bolsonaro, pátria, todas essas palavras, coach, comércio. Então, na nuvem bolsonarista, essas duas coisas estão intrínsecas, então isso que a gente fica pensando, a gente tem que olhar para isso, né? E especificamente... Só uma pergunta sobre isso, só para não perder um gancho. Aquela teologia da prosperidade que a gente vê nas igrejas neopentecostais e pentecostais, se encaixa dentro disso aí? Totalmente, e reforça, né? Então, isso também transforma o caso brasileiro muito especial, muito forte, porque há uma congruência de uma lógica de trabalho de grupos que não tiveram carteira de trabalho ou que perderam porque tinham empregos muito ruins e eram muito maltratados nos seus empregos e aí querem trabalhar para si próprios. Eles vão encontrar no Bolsonaro um cara dizendo, você é o cara, todo o sistema que está errado, corrupto, é você mesmo, você não está dando certo, porque todas as leis desse país estão te privando de crescer, e aí você tem o suporte emocional e de comunitário, de pertencimento, de fé das igrejas. Então, é um triângulo, né, da subjetividade individual, de uma vontade de crescer, de continuar motivado, de ser dono do seu próprio destino, de crescer e... com um encontro religioso e político. Eu digo triângulo, trabalho, religião e política. Quer dizer, agora, na Índia, né, você falou que os 3 países têm, mesmo na Índia, tem esse fenômeno evangélico ou isso lá assume uma outra roupagem? Por isso, eu sempre sou muito perguntada pela questão evangélica no Brasil, porque eu não tenho como dar essas respostas agora, porque a pesquisa empírica, o trabalho de campo vai ser feito nos próximos 2 anos, a gente vai ficar 2 anos em campo. Mas a gente já tem colegas, né? A gente já tem colegas na Índia e a literatura já aponta isso. Esse fenômeno do autoempreendedorismo é muito semelhante e não tem o fenômeno evangélico. Então, sempre quando eu falo desse assunto, e eu não falo muito de religião, inclusive porque não é a minha área de trabalho, eu sempre tento, né, evidentemente me referir a quem está trabalhando com isso no Brasil. Essa é uma grande questão que a gente tem que investigar qual exatamente o papel no Brasil, se ele reforça, se o Brasil é mais forte, mas o que eu posso falar com muita clareza, por exemplo, agora estudando as Filipinas, que eu estou estudando as Filipinas, estou num projeto exatamente sobre as Filipinas, também sobre novas camadas médias, é muito parecido, e você tem
a Igreja Católica é muito forte lá, você não tem o fenômeno evangélico. Os evangélicos não entram nas Filipinas, não vamos dizer, não entram, eu quero dizer, não tem nas Filipinas o peso que eles têm tido na América Latina. Isso, não, lá o Vaticano é muito forte, né? É extremamente forte nas Filipinas. E você não tem essa ética protestante como você tem no Brasil. Mas é claro que ao fazer pesquisa, ao estando em campo, porque eu sou uma pessoa de campo, né? Essas são respostas que virão com o campo. O que a variável da igreja evangélica vai transformar o caso brasileiro diferente, mais forte ou simplesmente diferente, né? Mas eu acho que aqui a mensagem central é que essas são camadas frutos da emergência, frutos do crescimento econômico e de um processo de crescimento econômico que é relativamente, né, não sei se contraditório, como que a gente pode chamar, mas que é um crescimento de expansão do crescimento econômico com inclusão via que a gente chama consumo, mas com menos, com flexibilização na lógica trabalhista. Então, a gente vai ter toda essa camada aqui, no Brasil quase toda a população, a gente vai pegar essas classes, elas são toda a população brasileira, né? Essas classes, sei lá, que receberiam de 2 mil familiares a 7 mil, sei lá, a gente tem 70% da população brasileira, desculpa, não estou com os números na mente, mas é uma faixa imensa de quem, entre o topo e a extrema pobreza, a gente está falando de grande parte da população, né, de um Brasil imenso, né, e que está na viração, e na viração encontrando a palavra de Deus, mas também encontrando a palavra de Bolsonaro, e a gente quer investigar como que essas pessoas aí eu falo muito, viu, Cláudio? Você vai me cortando. Não, você deve falar. A ideia, inclusive... Eu vou emendando os assuntos todos. Não, você conhece o canal, você sabe que a ideia aqui é justamente dar tempo para as pessoas falarem, né? Então pode ficar tranquila quanto a isso. Não, então, assim, uma das coisas que a gente está fazendo agora é a importância do Fábio Malini, que é um gênio, um pioneiro do estudo do Twitter. A gente está tentando desenvolver agora como que essas pessoas, ferramentas, isso é um processo muito longo e que vai exigir muita pesquisa, mas o que a gente quer exatamente conseguir detectar é esse ponto de encontro desse trabalhador informal com o bolsonarismo. E como é que eles se encontram? A hipótese é clara, todos esses trabalhadores, principalmente pós-pandemia, eles são cada vez mais plataformizados. Todo mundo, né, vai vender o seu docinho, vai vender a sua vianda, vai vender o seu personal, o personal trainer vai fazer a sua coisa, tudo no Instagram. Isso já pode ser considerado plataformização, ou seja, todo mundo vai ter que ir para as redes para vender ali o seu sanduíche, para a cabeleireira, a mulher que faz sobrancelha, ela não consegue mais fazer sobrancelha se ela não estiver todo dia lá postando sobre a sobrancelha que ela fez, né? Então, assim, e o WhatsApp também. E aí, quando os sujeitos eles estão lá trabalhando, né, numa lógica que por si só já é hiperindividualista, porque você entrou no Instagram, você precisa de like, você precisa competir, você já entrou numa lógica de super competição e de disputa. E aí você vai precisar de todo um componente político, econômico, emocional para te levar para cima. E aí vai ter os coaches, e nisso o bolsonarismo vai entrando de forma muito sutil, porque a gente vai percebendo isso, não é imediato, não é propaganda que chega imediatamente, mas é ali no valor, vamos trabalhador, bom dia Jesus, vamos lá, vamos trabalhar, bom dia, hoje é mais um dia de luta, nesse país, não sei o quê, e aí, assim, os pontos de encontro tecnológicos que a gente quer também investigar, tanto ideológicos no sentido, né, são profissões que já tem uma lógica hiperindividualista, então, consequentemente, já vai ter um encontro de uma lógica econômica e também tecnológico, porque existe uma estrutura das redes que faz, quando a gente olha a bolha bolsonarista, elas estão falando Bolsonaro, pátria, Jesus, dinheiro e comércio, são as palavras mais faladas. E é interessante porque quando você falava dessa ideia da competição super individualizada, de uma super competição, né, eu na hora lembrei de uma coisa, né, da noção de liberdade
que o Bolsonaro procura sempre alardear, que é uma liberdade não só individual, talvez no sentido clássico do liberalismo, mas é uma visão de liberdade, eu diria, libertariana, né? Ou anarcocapitalista, talvez. E que, de alguma forma, parece que se pode fazer, ou se deve, inclusive, fazer o que se bem entende e dane-se as consequências para os outros. Então, a ideia de não usar máscara, de não se vacinar, de não ter radar na estrada, de não botar cadeirinha no carro, e talvez dessa super competição econômica em que, enfim, quanto menos regras, menos burocracia, claro, em princípio, quanto menos burocracia, melhor. Mas, enfim, a lógica de um capitalismo selvagem de indivíduos, né? Uma coisa mais ou menos assim. É por aí, isso que a gente está notando, tem um casamento mesmo entre essa ideia que o Bolsonaro tanto alardeia de liberdade e esse tipo de ética que orienta esses setores? Olha, Cláudio, eu acho que você resumiu perfeitamente. E teve um texto recentemente muito falado sobre isso, muito bom, do Lago, que saiu na Piauí, que ele até fala que a solução seria o novo getulismo. Essa parte eu nem me detive tanto, mas ele fala um pouco disso, né? Acho que ele não é um pesquisador bolsonarista, mas ele faz um raio-x muito bom. De que é uma lógica do um capitalismo selvagem, no sentido, né, de cada um por si. E isso inclusive, é a base da nossa pesquisa. Eu estudo economia informal desde 1999, né, fiquei 5 anos trabalhando no camelódromo para minha etnografia. E no meu primeiro dia de campo, nunca vou me esquecer, foi em dezembro de 1999, eu cheguei e uma camelô me falou, quer fazer trabalho de campo aqui? Tudo bem, mas bem-vindo da selva. E aí eu me lembro que quando eu ia com os camelôs e sacoleiros, que nunca se chamaram de camelôs nem de sacoleiros, sempre se chamavam já de empresários, isso no final dos anos 90, início dos anos 2000, era eles sempre diziam, se eu for escravo, eu vou ser escravo de mim mesmo, né? E sempre essa lógica de, aqui, Lei Obirici, que ele chamava o camelódromo, que tinha 2.000 famílias trabalhando, Lei Obirici, cada um por si. Então, esse é um tipo de trabalhador que sempre existiu, que sempre trabalhou assim, e que, assim, também não, depois só abrindo parênteses da antropóloga, não pode estereotipar que sejam trabalhadores hiperindividualistas, né? Acho que todo o meu trabalho, inclusive, é mostrando o quanto que isso se combina com lógica de solidariedade, de parentesco, de redes sociais, de autoajuda, inclusive eu quero ver como isso se atualiza hoje nesses novos empresários plataformizados. E que deve passar muito pela religião, né, essa solidariedade. Muito, mas também por uma solidariedade de classe popular mesmo, né, no sentido que Cláudia Fonseca vem mostrando aí desde os anos 90 e o Luiz Fernandes Duarte, né, esses Albas Aluares, essa solidariedade de classe popular mesmo. E aí, você tem hoje uma explosão inclusive pós-crise econômica, muita gente autoempreendendo. Você tem um presidente que está todo o campo progressista, toda a mídia, todo o campo establishment, né, dizendo, né, que ele está não fazendo nada na pandemia, mas para essas pessoas, para os seus apoiadores, mas não só para os seus apoiadores, é aí que entra o Fambalini, que a gente vai acompanhar a hashtag Fica em Casa versus a hashtag, que eu não me lembro qual mas é uma hashtag comércio aberto, alguma coisa assim, que indica comércio aberto, que era o hashtag oposto do Fica em Casa, e que são pessoas que querem justamente comércio aberto, que cada um faz a própria gestão da pandemia, e é bem interessante, porque enquanto boa parte, né, da gente está dizendo, né, com razão, denunciando que o Bolsonaro não faz nada, que ele é um genocida, para essas pessoas ele está justamente fazendo isso, não, o meu papel aqui, né, é porque antes todo esse sistema corrupto não te deixava crescer, e ele está continuando, vocês vejam como esse sistema, ele é corrupto e não te deixa crescer, não te deixa abrir tua lojinha, você é honesto, não consegue abrir sua quitanda. Então, assim, ele fala diretamente para essas pessoas, né, e
E numa lógica que é isso mesmo, e as pessoas acreditam que se elas puderem simplesmente fazer o que elas quiserem, algumas, né, principalmente assim, esse estereótipo de um eleitor bolsonarista, dos que participam das motocicletas, essa é a lógica, né. E eu adorei o exemplo dos radares, porque eu acho que é um dos melhores exemplos que tem, né. E que pega do os que há uma liberdade também. Distorcida, não no sentido, né, não no sentido liberal, mas no sentido individualista, né, no sentido do senso comum da palavra individualista também. Do estado de natureza, né? Isso, é cada um por si, exatamente, é cada um por si e ganham os mais fortes. Aliás, isso me fez lembrar daquela pesquisa lá da Fundação Perseu Abramo, né, novamente, isso que você acabou de falar, que, enfim, mostrava que os pobres brasileiros eram liberais. Eu lembro que saiu até na época uma informação de tipo, o pobre é liberal. Estou aqui talvez carregando um pouco as tintas, mas havia também essa mensagem nas descobertas. Isso espantou muito, né, o pessoal da Fundação Perseu Abramo, uma fundação ligada ao PT, que falou, mas como assim, né? Os pobres são liberais ainda por cima depois dos nossos governos. Agora, pelo que você está dizendo, isso é uma coisa que já vinha de muito tempo, né, que estava, sobretudo nesses setores aí da economia informal, em que todo mundo realmente tem que se virar, tem que correr do rapa, tem que, enfim, correr atrás, sem muito auxílio, muito aporte, sem inclusive uma dinâmica mais coletiva de organização do seu negócio, né? Cada um organizando o seu próprio negócio ali na banquinha, ou sei lá de que outra forma. Correndo atrás disso, ou seja, havia ali uma ética de uma individualista que já estava ali prontinha esperando que chegasse alguém capaz de oferecer uma alternativa política correspondente a essa ética, né? É por aí, né? Eu acho super interessante porque de novo, eu quero voltar ao ponto de que o mainstream, de alguma maneira, os acadêmicos, todos nós, a gente sempre olhou para esses grupos pela falta, pela perspectiva da falta. Eles não têm emprego, eles não têm eles não têm seguridade social, eles não têm. E essa é uma lógica política que não olha pela pauta, ele olha tentando, quer dizer, eu continuo, né, como cidadã, acreditando nos valores, estou falando pela perspectiva deles, não eu, Rosana, como cidadã, e o que eu acredito como cientista social. Mas essa é uma lógica que fala que eles que são os incluídos, né? Eles que são os corretos, e o resto é que falta, o resto é que é marginal. Então, há uma ressignificação do próprio sentido de tudo isso. E quando saiu a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, eu contestei até bastante, eu gostei muito, eu concordei, mas eu contestei, me lembro que eu escrevi uma coluna na época na Carta Capital, em que, por um lado, eu dizia que essas coisas já eram vistas pela literatura há muito tempo, e aí, por isso que teve muita repercussão, você deve lembrar, né, tanto que você menciona, foi muito falado, acho que foi 2016 ou 2017, e como uma grande novidade, as pessoas em choque, mas eu acho que todo mundo que faz trabalho em periferia, na economia informal, sabe da lógica do corre, da lógica da viração, e que a pessoa quer ali montar a sua banquinha de cachorro-quente, que crescer e que chamar essa pessoa de liberal é muito complicado, né, porque essa mesma pessoa está se virando para sustentar 7. Então, por isso também que eu me lembro que eu contestei, porque ao mesmo tempo que isso não era uma novidade, eram marcados como, meu Deus, a periferia liberal. Não, né, meu irmão, menos, porque essas pessoas tá ali no corre sustentando a avó, o marido que está desempregado, os 3 filhos, a irmã. Você tem toda uma lógica que pode ser extremamente coletivista, mas tinha um princípio ali correto. E eu acho que até fui muito dura na época na minha crítica. E o Estado, às vezes, é o Estado do rapa, né? Exato, né? O Estado só vai chegar para pegar a tua mercadoria, só vai chegar na periferia para te prender. Mas teve outra pesquisa, eu não vou saber lembrar, mas eu consigo dizer onde ela está. Quem fala muito é o Preto Zezé, que é a pessoa que mais entende desse assunto no Brasil, um gênio, né, desse tema. E ele fala que ele conduziu uma pesquisa via CUFA,
e que isso é super interessante, Cláudia, e ele falou isso numa live comigo, vocês acham no meu canal, numa live comigo, com a Lúcia Scalco e com ele, e deve achar na internet também, mas ele fala que se fez uma pesquisa na favela, principalmente com essa nova classe C, ou mesmo que todo mundo, né, uma grande pesquisa nas favelas brasileiras, uma pesquisa gigante, que a CUFA fez parte, e que as pessoas disseram, em plena era Lula, em plena era Dilma, não era mais Lula, eu acho, que elas eram as próprias responsáveis pelo sucesso do seu trabalho, pelo sucesso da sua vida, que elas eram as únicas responsáveis pelo sucesso da sua vida. Isso eram pessoas todas incluídas no consumo na era Lula, voltamos aí, por isso que eu brinco com o título Classe Ingrata, todas as pessoas que recebiam Bolsa Família, que viviam de benefícios sociais, fome zero, então você vai ter todo um grupo, né, você vai ter todo um extrato que se beneficiou da era Lula, mas que se acha a única responsável pelo seu sucesso. Aí tem uma questão política para a gente pensar no que se errou, né? Porque são pessoas que é justamente aí a lógica que por isso que eu brinco no título da minha última coluna, que Bolsonaro deu e o que Lula deu e Bolsonaro abocanhou, e que muita gente chama de classes ingratas, mas essas classes, elas não acham que receberam nada, elas acham que são merecedoras, porque a gente falou em competição, individualismo aqui, mas a gente não falou em meritocracia, e eu acho que uma das palavras é uma hipermeritocracia, né, dessas camadas empreendedoras. E a esquerda consegue chegar nesse pessoal? Tem discurso para isso? Porque, enfim, a gente viu que, hoje o Lula está, inclusive, favoritíssimo nas pesquisas, né? A pesquisa do IPEC que saiu essa semana, a gente está gravando isso aqui na quinta-feira, dia 23 de setembro, foi uma pesquisa que mostrou o Lula com, se as eleições fossem hoje, ganharia no primeiro turno. Mas ele talvez não esteja chegando em todos esses setores, ou talvez outros políticos da esquerda, ou a esquerda de uma maneira mais geral, talvez tenha dificuldade de chegar a esses setores. O que ela precisaria falar para esses setores para, digamos, de alguma forma, esses setores foram abocanhados pelo Bolsonaro, né? Como é que, de alguma maneira, essa esquerda recuperaria? Ela tem capacidade de dialogar ou ela chega com uma proposta que não faz muito sentido para esses segmentos? Eu diria duas coisas, Cláudio. A esquerda hoje não tem uma fala para esses setores. Eu acho que esse é um dos maiores pontos cegos da esquerda. Eu escrevo sobre isso já há muitos anos. Acho que é meu maior ponto de que eu saio de pesquisa. Eu sou uma comentadora política de opinião política. Eu não falo baseado em pesquisa acadêmica. Esse é um ponto que eu falo baseado em da pesquisa acadêmica, que eu venho da pesquisa e me informa no meu comentário político, porque isso eu vejo no campo. Então, isso eu falo com muita tranquilidade e já escrevo há muitos anos sobre isso, que a esquerda não tem um discurso para isso. Não só eu, quem fala isso também de maneira muito forte no debate público, o próprio Preto Zezé e a Tatiana Roque. Então, eu diria Tatiana Roque, e Preto Zezé somos pessoas que estamos há muitos anos no debate público falando isso. Então, assim, por um lado, eu digo que não tem, por outro lado, o Lula é alguém que sabe falar para os setores mais pobres, e o Brasil entrou numa crise muito grande agora, a gente voltou para uma linha, o número de pessoas que foram para a linha abaixo da pobreza é muito grande no pós-pandemia, durante a pandemia. O Lula é um cara que consegue falar muito bem para setores mais pobres, mas para esses setores não consegue. Mas o Lula até consegue. O problema não é nem o Lula, porque o Lula é um gênio da política. Então, mas a gente tem uma esquerda que ela só fala dentro de uma linguagem fordista, sindicalista, que é um desastre. É como você está comparando bananas com maçãs, você está falando sozinho. Você está falando para os seus pares, sociólogos do trabalho. Você não está falando para o povo brasileiro, para a população brasileira, de jeito nenhum. Agora, o Lula teve uma live até que ele fez, que ele
ele tentou falar do trabalhador do Uber e tal, né, dizendo, vou incluir vocês da carteira assinada. Eu por um lado, eu realmente sou uma pessoa que acredito que precisa de mais proteção social aos trabalhadores, mas a maneira como você comunica e como você trabalha isso numa campanha eleitoral. Eu achei que o discurso do Lula no 1º de maio ele é bem contraditório, ele tenta falar para os motoristas de Uber, mas ele ainda fala num discurso de uma esquerda dos anos 80. Mas o Lula tem mudado, ele tem falado bastante, porque ele também, o Lula tem estudado muito, tem se assessorado de pessoas também, de novas equipes. Então, para mim, o problema não é o Lula, o problema é uma militância, né, estruturada intelectualmente em torno do modelo de perspectiva do trabalho de esquerda sindicalista, que aí é muito difícil, aí a gente não consegue quebrar. Então, mas eu vejo o Lula como essa pessoa que entende, o Lula entende, né, das classes populares, ele, bem assessorado, vai fazer isso muito bem. E, por fim, eu queria também dizer, ainda nesse tempo da esquerda, porque ao mesmo tempo que eu chego, a minha primeira resposta é: a esquerda não está preparada para falar disso, agora eu estou nuançando, né? Tenho conversado muito com a Tatiana Roque, que faz parte do movimento do PSOL, com o Boulos, e também relata constantemente no cenário, nas suas falas públicas, que Boulos também é uma pessoa que está cada vez mais aberta a pensar essa agenda do trabalho. E aí, como é que a gente fala isso? A gente não tem que defender que não tenha carteira assinada, né? Essa não é a nossa pauta, mas a gente pode falar de renda mínima, a gente pode falar de renda básica, a gente pode falar também de outras pautas de trabalho que, quando falo em renda básica, né, todo mundo quer renda básica, né, ninguém é contra, nenhum trabalhador não quer renda básica, se ele souber que todo mundo ganha, porque o grande ressentimento, é por isso que eu disse que ressentimento é uma expressão que a gente também tem que manter, que eu via nos trabalhadores motoristas de Uber na minha pesquisa, é que eles tinham raiva de da pessoa que tinha uma vida muito parecida, mas tinha recebido Bolsa Família. Então, o fato da renda básica também, ela ser uma renda universal, isso diminui o próprio ressentimento, né? E todo mundo quer, porque todo mundo quer. Então, essa é uma pauta universal que a gente consegue dialogar transversalmente. Então, mas não só relacionada à renda mínima, eu falo renda básica e renda mínima via Tatiana Roque, porque ela tem trabalhado isso muito, muito perto com Boulos, mas o próprio Boulos, até onde eu saiba, e esse novo movimento solidário que eles estão tentando criar, estão tentando olhar para focar e dar uma certa prioridade a esses trabalhadores informais. Até que ponto isso é desenvolvido, eu não posso avaliar. Conheço o trabalho da Tatiana Roque, mas não conheço o trabalho dos partidos, né? Mas, assim, eu quero dizer com isso que existem pontos, né, de emergência desse debate via esquerda. Agora, ao mesmo tempo, muitos desses trabalhadores, né, são uma espécie de microempreendedores individuais, né? Seja na forma do camelô, de que você já falou, às vezes o cara que tem um pequeno comércio, né, bem pequeno mesmo, e precisa se virar ali, ou a manicure, para lembrar, ou quem faz o salgadinho e coloca a venda no Instagram. E muitas vezes essas pessoas, elas se veem com muita dificuldade de fazer o seu negócio andar, não só para recuperar uma imagem que eu falei aqui, porque quando o Estado aparece, ele aparece na forma do rapa, né, que vai levar a sua mercadoria embora e te dá um baita de um prejuízo, mas ele também às vezes aparece como uma fonte de dificuldade, de criação de obstáculo, de bloqueio burocrático. Você teria um monte de anseios a serem resolvidos muito mais simplesmente, mas vem lá a burocracia atazanar a sua vida, e aí às vezes a informalidade não é só por uma questão, digamos, de não pagar impostos, mas é também por uma dificuldade de vencer essa imensa burocracia. E foi algo, inclusive, que apareceu lá naquela pesquisa de que a gente já falou aqui, da Perseu Abramo, né? Parece que para esses setores a gente ainda não vê a esquerda com um discurso capaz, né, de chegar nesses setores e falar, tenho para você uma solução aqui. Esse parece sempre foi o discurso que a direita fez. Estou pensando até
para mencionar uma liderança tradicional da direita que falava para esses grupos, o Afif Domingos, né, que sempre chegava para os pequenos empresários e dizia que vinha com mais uma solução para facilitar a vida deles. Não que isso tenha avançado muito. Acho que o Afif não é, nesse ponto de vista, alguém tão bem sucedido assim, mas ele sempre surfou em cima desse discurso. E a esquerda, ao mesmo tempo, parece que não dá muita importância para isso, né? Exatamente. E a gente trata isso como se fosse o debate público, esquerda e o próprio debate público, né? Que aparece mais nas redes sociais e nos meios de comunicação mais estabelecidos, ou mesmo dentro do circuito de esquerda, vai tratar isso como, não, mas isso é uma agenda neoliberal, então você está defendendo menos Estado. Isso é um absurdo, Cláudio, né? Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, para a literatura da Índia, e não só sobre a adesão da extrema-direita, quando Gupta, o Akhil Gupta, que é um antropólogo, um dos maiores antropólogos do mundo, ele escreve e desenvolve o conceito de violência estrutural, ele vai continuar a estabelecer o conceito de violência estrutural, ele está falando da burocracia na Índia, como uma forma de violência estrutural. Todo mundo que conhece a realidade de favela no Brasil, sabe que não, o Estado só chega, né, para bater, mas além disso, não mais do que isso, mas além disso, tenta conseguir um documento, tenta conseguir uma carteira de identidade, tenta conseguir abrir um negocinho. Você vai ter sujeito que nunca apareceu lá para te tirar, para te humilhar. É todo dia humilhação do Estado por uma burocracia horrível e que violenta, e que é sim uma forma de violência estrutural, porque é uma burocracia em que as pessoas elas não sabem muitas vezes nem ler nem escrever, ou tem muita dificuldade, uma linguagem absurda, uma quantidade de papel e que não se explica, porque daí você vai num e vai no outro e você fica peregrinando. E a gente passa por isso como pessoas que a gente tem educação, a gente estudou e a gente sofre com isso. E vocês imaginam as pessoas que não tem nem, assim, você não tem identidade, daí você quer isso, daí você precisa de identidade, você precisa isso. Existe um monte de pessoas nas favelas que não têm identidade, essa é a realidade do Brasil. Então, assim, às vezes não tem certidão de nascimento, né? Não tem certidão de nascimento, não tem. Então, assim, como que a gente vai. E aí, quando tira, são humilhadas, ficam horas nas filas, de pé, chega na hora, daí não é atendida, a pessoa chorando, desesperado, porque você é um ninguém. E aí, quando a gente vai fazer a pesquisa sobre os eleitores do bolsonarismo, eles diziam assim, porque eu não me sinto ninguém. As pessoas que votaram no Bolsonaro eram aquelas que tinham horror de ser confundidas com ninguém. Então, eles diziam, eu sou um batalhador, eu trabalho, etc, etc, eu não sou um ninguém, porque, a burocracia brasileira trata essas pessoas como ninguém, invisíveis. Se puder humilhar o máximo possível, humilha. E eu não estou falando do funcionalismo público, gente, não confundam. Sou uma defensora do funcionalismo público, venho de família de funcionários públicos, estou falando da estrutura em si, engessada do Estado brasileiro, de burocracia como forma de violência. E do qual o próprio funcionário público é também vítima dessa própria violência estrutural da máquina, né? E não é à toa que, enfim, fez tanto sucesso esse tipo de serviço, de praça de serviços públicos, né? Do tipo, aqui em São Paulo a gente tem o Poupa Tempo, em outras cidades eles têm outros nomes, foram adotados em vários, que você vai lá e no mesmo lugar você rapidamente consegue tirar um RG novo, renovar sua habilitação, enfim, conseguir algum outro documento, sem ter que enfrentar toda essa coisa burocrática. Se tornou um tipo de política pública altamente popular. Né, porque, afinal de contas, realmente facilita, reduz os custos, você não tem que contratar despachante, aquela coisa toda, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu, durante os governos petistas, ali aquela tentativa de documentar os indocumentados, né? Aquilo que eu mencionei há pouco, né? Gente sem certidão de nascimento que você tenta providenciar, porque a pessoa, além de tudo, ela não consegue sequer o acesso aos serviços sociais do Estado, às políticas sociais, porque se ela não existe para o Estado, é um problema. E às vezes ela continua sem existir porque é tão difícil provar que ela existe que, enfim. Agora, claro, esse aí talvez seja o caso extremo, mas para esse trabalhador aí de si mesmo, né, que a gente estava falando,
o problema aparece como um obstáculo econômico, né? Como alguma coisa que impede que ele prospere. A gente está falando aqui de dois estratos bem diferentes e tipos de problemas muito, muito diferentes. Um é o sujeito não existir, né? Daqui um pouco ele começa a existir no governo Lula, quando ele ganha sua identidade, ele ganha seu cartão de crédito, que muita gente julgou na esquerda, que esse sujeito vai virar um consumista, cidadão consumista. Cara, imagina o que é você poder ir lá comprar com seu cartãozinho, sabe? Você comprar a dignidade, você comprar e você não ganhar o resto do patrão, sabe? Assim, é um ato de cidadania por visibilidade, dignidade. Mas a gente também está falando do sujeito que quer ter um funcionário, e é muito difícil, é muito caro, e é uma burocracia imensa, e todo o processo é muito difícil para começar. Nem acho, por exemplo, que é uma questão de, não estou defendendo uma agenda liberal, moro num país onde as taxas são altíssimas, mas existem onde os processos são extremamente burocratizados, mas eles são feitos para ser intuitivos, né? Você consegue todas as soluções sozinho, de forma suave. No Brasil, você vai fazendo uma jornada de obstáculos, muitas vezes de adivinhação, e aí quem tem um amigo consegue um caminho do meio. Então, o obstáculo econômico se torna um grande problema. Isso também os governos Lulas, eu acho que fizeram uma coisa muito interessante, que foi o MEI, né? Que o MEI também participava de uma lógica de transformar esse trabalhador, que o princípio do MEI é um princípio brilhante, né? Que era transformar esses trabalhadores alguém que tinha um mínimo de proteção social, só que, enfim, né, esse é um projeto que todas essas mudanças no Brasil, elas eram incipientes, né, era um novo país que começava, né, e a gente passou um furacão, né, bolsonarista, uma crise desde 2013, 2014 e 2016, que destruiu um processo longo de coisas importantes que estavam sendo feitas também, né? Agora, essa perda que a pandemia produz, né, perda de emprego, perda do negócio, perda de clientela, né, que a gente vê que acontece, havia uma crença aí de alguns economistas de que a retomada se daria pela área dos serviços. Mas a gente vê que justamente esse setor está tendo dificuldade de retomar, né? A manicure não tem cliente ainda, o cabeleireiro também não, ao mesmo tempo aquela pessoa, enfim, que faz a quentinha, está todo mundo com dificuldade de obter. E aí a economia, inclusive, patina em função disso. O discurso bolsonarista a culpa foi daqueles que disseram fique em casa e a economia a gente vê depois, para usar a expressão que o Bolsonaro mesmo usa, né? Será que isso não vai colar ainda para esses setores? Isso ainda não é um discurso que faz sentido para eles dentro dessa perspectiva do que a gente está discutindo aqui? É bem interessante isso, né? Porque o Bolsonaro justamente eu teria que estar fazendo pesquisa nesse momento para poder te responder de forma mais acurada, né? Eu passei 3 meses no Brasil, falei com mais de 50 trabalhadores, mas de forma informal, porque eu não consigo não ficar perguntando e não consigo não falar. Algumas coisas vão ser, inclusive, sistematizadas, mas não constaria isso um dado analisado. Mas a impressão que tenho é de que há uma grande... já uma grande decepção em relação à administração da pandemia. E veja bem, antes, né, todo aquele papo que eu acho que colava, você quer trabalhar, você tem que continuar, que as pessoas no início viam que isso era importante. Hoje, né, o fato disso se estender por 2 anos já começa a dar uma exaustão no próprio suporte, mas eu não percebo isso como imediatamente deixar o Bolsonaro de lado, porque todas as minhas conversas, eu estou falando de dezenas, mas de novo, né, deixando bem claro que não é um dado sistematizado ainda, diz, não, mas então você vai votar no Lula. Não.
política é tudo igual, então na hora a gente vai ver, né? Porque o Lula roubou muito, os dois, Bolsonaro, Lula, tudo. A gente voltou para um discurso que eu ouvi em 2017 com os eleitores do Bolsonaro. É um discurso, política é tudo corrupto. Então, eu conheço esse discurso, ele vota no Bolsonaro. Eu quero dizer duas coisas. Eu acho que tinha um lado, primeiro, né, que havia uma grande importância desse discurso comércio aberto, para quem queria trabalhar. Mas o problema é que se estendeu por muito tempo a má gestão da pandemia, que está para além do comércio aberto, porque o comércio está aberto. E o fato de não ter tido uma gestão é muito diferente, por exemplo, da minha situação aqui na Inglaterra, onde a Inglaterra cresceu 4,5%, um dos maiores crescimentos do mundo econômico, via serviços. Porque abriram serviços, o governo deu incentivos e as pessoas solidárias e mobilizadas querem ajudar os serviços. Então, a Inglaterra cresce basicamente via setor de hospitalidade, que chama. O Brasil nunca abriu, nunca fechou. Então, isso sim é o desgaste. É um processo de 2 anos e que nunca fechou, mas que as pessoas estão em casa porque ainda querem, porque nunca vai ter um momento agora, vocês vão, agora a gente vai dar um auxílio para o pequeno empresário, para ele dar um desconto, para ele reformar sua quitanda. Não existe nenhum tipo de gestão. Então, a longo prazo, está tendo um desgaste de uma percepção de que há 2 anos não tem uma gestão, de que o país está à solta, né? Agora, dos 3 líderes populistas aí de extrema-direita que você aponta no seu artigo do El País, o Duterte e o Bolsonaro, particularmente, eles têm também um outro elemento que os caracteriza, que é esse culto à violência. Né? Eles são cultores da violência. O Bolsonaro usa da arminha, o Duterte faz uma campanha pelo extermínio de traficantes de droga, mas enfim, o tempo inteiro se gaba, inclusive de já ter matado alguém, coisas do gênero. O Modi me parece que não tem esse discurso de forma tão explícita, embora a gente sabe como é que, enfim, esse governo Modi tem lidado com a minoria muçulmana na Índia. Mas me parece que tem uma natureza um pouco diferente dessa outra violência muito ritualizada e muito cultuada no bolsonarismo e no dutertismo, né? Para esses setores, né, que apoiam esses governos, isso não é também um problema? Ou isso para eles aparece como uma solução? Porque imagino que sejam setores que estão mais expostos, inclusive, a essa situação de violência, né? Porque vivem em regiões mais violentas das grandes cidades, porque, enfim, quem trabalha na rua está mais exposto a isso. Como é que essa questão da violência chega para esses setores? Não é um elemento que talvez dificulte, ou tem alguma coisa que cola aí, que faz com que eles também apoiem esses líderes em função dessa questão? Eu acho que essa questão é central. No meu trabalho inicial com o bolsonarismo, todas as minhas publicações, parte delas acadêmicas, eu digo, é sobre a questão da violência. Eu não consigo discutir trabalho, lógica do trabalho, sem a violência. Então, tanto que eu nunca consegui separar, nem naquela hora de escrever, quem tenta separar categorias, não consigo separar a ideia de meritocracia sem discutir a questão da violência. E nas Filipinas é muito parecido. Eu acho que a gente ficou comparando, porque essa questão, né, por isso que eu acho tão importante esse livro que eu e a Tatiana Vargas Maia estamos meditando, de pensar a extrema-direita sob a perspectiva do sul global, porque essa questão da violência, ela é muito forte em países em desenvolvimento, e o líder mais parecido com o Bolsonaro é o Duterte, e a gente passou anos comparando ele com Trump, comparando com o Brexit, tem que comparar com Trump, eu não estou dizendo que não, né, porque a gente sabe dos fluxos de dinheiro, a gente sabe, né, a política ela vem de cima, mas ela também é lateral, e o Duterte, ele é muito parecido com o Bolsonaro, é impressionante os discursos, parece exatamente o mesmo, né, e o Duterte se elege com o slogan guerra às drogas, e matar marginal, de matar bandido, é igual. O Duterte é um dos líderes mais parecidos com o Bolsonaro do mundo, e a gente no Brasil tem muito pouco
conhecimento disso, né? E acho que essa é uma das coisas que eu quero fazer no país, é comparar mais com o Modi ou com o Duterte, porque para a gente alargar, né, nosso debate para além do Trump. Mas, voltando à questão do trabalho, eu não consigo separar a questão do trabalho e da ideia de meritocracia, da violência, porque quando o sujeito fala, eu trabalho 15 horas por dia e eu consegui comprar um celular, e tu ama teu celular, eu lembro de um cara que falava assim para mim, tu ama teu celular, não ama, Rosângela? Eu disse, não amo, assim, tu ama tanto, mas tu não pensa que tu ama, porque tu tem ele, ninguém tá te roubando o teu celular, tu não tá usando todo o salário, tuas 15 horas por dia para comprar o teu celular, mas eu tenho meu celular roubado uma vez por semana. E as pessoas continuam sendo roubadas. Quem trabalha em Uber, né? Agora eles vêm com a moto e pegam ali do Uber ou da moto ali, do que fica de GPS, né? Do apoio, eles vêm e pegam. E é um instrumento central para o trabalho, né? Central e para a identidade das pessoas. O WhatsApp é tudo na vida das pessoas, né? Então, assim, as pessoas amam seu celular, as redes sociais, é um instrumento de trabalho. Eu estou agora numa outra pesquisa, que não é essa do bolsonarismo, que é sobre o consumo nas novas classes C, entre aspas, né? E comparando Filipinas com o Brasil. Essa é uma pesquisa que está terminada, está consolidada, a gente acabou de fazer análise dos dados, e eu e minha colega da equipe brasileira, Marina Fried, a gente entrevistou 30 pessoas, trabalhadores, batalhadores, esses batalhadores. Todos eles não conseguem falar do consumo sem dizer que foram assaltados. Não todos, mas assim, uma grande Sem falar parte. do quê? Desculpa, eu não entendi. Que são assaltados. Assaltados. São assaltados. Então, assim, a pessoa... Qual marca de celular você gosta? Nem gosto mais porque vai ser roubado, então eu gosto desse, que é um preço bom, porque... E aí, Cláudio, o que a esquerda fala de violência, né, de discurso para essas pessoas, né, qual o discurso de segurança pública que a esquerda hoje tem no debate público, e como é que a gente está falando de um problema que é uma violência absurda. Quem está sendo assaltado é a pessoa, é o trabalhador, a trabalhadora, na parada de ônibus às 11 da noite, é o cara que está lá 15 horas falando no Uber, é o cara que está na moto, é a pessoa que está na parada de ônibus de noite, voltando do trabalho. E essa pessoa começa a sentir ódio. Por que o trabalho não está desassociado? Porque a pessoa sente muita raiva de trabalhar 15 horas por dia e ter seu celular roubado. E na periferia que a gente fazia trabalho de campo, eu e a minha colega Lúcia Scalco, o sujeito via, assim, ele era da escola, tá? Ele tinha 17 anos. Ele foi trabalhar de caixa de supermercado, porque ele falou, olha, eu quero ser honesto, eu quero ser caixa de supermercado. O meu colega 17 foi para o tráfico. Ele me acha um otário, porque ele está usando marca, ele está pegando todas, e eu sou uma mané de 17 anos no caixa de supermercado. Mas eu optei por essa vida, eu quero ser honesto, digamos assim. Esse colega, ele roubou o próprio celular dele de noite num assalto, ele voltando do trabalho. O próprio conhecido? Não, da mesma geração, né, sim, do mesmo grupo. Quero dizer que eles vivem essa situação em que um vai ser o trabalhador otário, mané, entre aspas, e o outro vai ser o que vai se dar bem. E eles sentem muita raiva do que, assim, essa dupla que a Alba Azaluar fala há muitos anos, que é constitutiva na sociologia brasileira, né, do trabalhador versus do vagabundo, é estruturante. Por isso que o trabalho e a violência não pode ser desassociado, porque o trabalhador, muitas vezes, ele é visto como um mané, mas ele constrói a sua identidade como um trabalhador, mas tem outro, né, daí tem toda essa lógica entre quem vai para o tráfico, ou quem queria uma vida boa, entre aspas, no discurso do bolsonarista, do trabalhador que adotou o bolsonarismo. E muita raiva, assim, a gente coletou dezenas de depoimentos de muito ressentimento, muita raiva nesse aspecto. Porque é isso, eu estou trabalhando 15 horas por dia no meu táxi, mas o meu primo, isso é a fantasia da pessoa, o meu primo, esse é um depoimento que eu trabalho muito, meu primo tá no presídio assistindo Netflix, ele está melhor que eu. Então, assim, toda uma fantasia desse vagabundo que está se dando bem, e eu aqui ralando, pelo Estado. Eu sou um otário que só me ferro pelo Estado porque quero fazer as coisas direito e não consigo. E aí, matar vagabundo é um pacificador moral. Aparece como uma solução, né? Quer dizer, aí esse discurso do Duterte e do Bolsonaro
cola, é uma né? solução e veja bem, tem uma questão de masculinidade, de você não ser um mané, muito, muito interessante aí. É mais entre os homens isso? É muito mais entre os homens, totalmente. As mulheres mesmo que votam Bolsonaro sabem que seu filho pode morrer da polícia, sendo ele bolsonarista, não sendo bolsonarista, se ele é pobre. Então as mulheres têm muito medo das armas, né? Porque elas sabem que seus filhos morrem. E agora os homens, aquele que ele cresceu, ele virou um pai, ele não se juntou ao tráfico, ele não conseguiu usar as marcas que pegava todas, ele não foi pro baile funk, ele não foi pro rolezinho. Ele com 23 anos virou um trabalhador, ele se sente meio assim, né, um otário, ele sempre foi um mané. O seu pai vai para a igreja, daí tu tem uma outra galera descolada. Aí ele vem um líder que faz arminha, né? E aí ele se sente o cara, né? Porque ele quer o poder que o tráfico tem, que é o poder sobre a vida e a morte, que é o poder sobre a vida, é o poder supremo da vida, que é se fazer o homem, né? Que é se fazer o macho provedor, que é isso que ele não é mais, porque ele está desempregado também, ou está ralando muito. Então, a arma também é um pacificador moral de um símbolo, né, da masculinidade de que ele não é só um mané, né? O cara, quando ele tem arma, ele tem poder. Então, é um objeto de poder, né? A gente tem uma sociabilidade em classes populares em que a arma é um objeto onipresente, né? As crianças, quando a gente fazia muitas vezes desenho a armas, é muito comum, né? Pedir para uma criança desenhar, vai desenhar a arma. A gente está fazendo pesquisas sobre bolsonarismo na favela, as crianças com 5 anos, Bolsonaro, fazendo assim, Então, assim, que é uma linguagem também de tráfico. Então, assim, é um elemento, a arma é um elemento... eu escrevi agora com a Luz Fiscal um artigo sobre a arma como esse viés, né, que une, né? Porque esse trabalhador, ele se sente desarmado, né? Ele está trabalhando, ele está sendo assaltado, e na cabeça dele, mesmo que ele não vai ter a arma, ele poder dizer, não, mas se eu tiver uma arma, eu vou matar esse cara, ele se sente bem com aquilo, né? Porque ele desarmado se sente um otário, então ele com arma, ele se sente com poder, um poder que ele acha que só está sendo dado ao tráfico, e não mesmo é que ele não tenha, talvez ele projete no Bolsonaro ou nas polícias que o Bolsonaro apoia quem vai ter essa arma, algo assim. Exato. Ele acredita que vai ter. Todos os nossos eleitores que a gente entrevistou acreditavam que iam comprar uma arma. Que coisa. Ninguém comprou. E nas Filipinas é parecido isso? Não sei como é a questão do porte de armas nas Filipinas, é uma boa Mas questão. Eu estou pensando nesse imaginário. Mas o desejo sim, totalmente parecido. Agora você falou só não sei como está a arma tramitação da questão das armas lá. Ninguém comprou porque é cara, é isso? Aqui, sim, por quê? Porque ninguém, mas veio a pandemia, você não consegue comprar nem pão. Aí vai comprar, bem, o Bolsonaro falou que em vez de comprar feijão, pode comprar fuzil, mas... Exato, né? Só que na prática não é assim, né? Não. Muito bem. Ninguém comprou. Muito interessante, Rosana. Olha, te agradeço muito, queria que você aí fizesse a sua amarração final pra gente fechar. Eu gostaria de te agradecer, muita oportunidade, foi... um prazer, uma honra poder falar sobre projetos antigos, projetos novos, projetos acontecendo e projetos que acontecerão. E é sempre uma oportunidade muito boa compartilhar com o público nesse podcast e canal que tem tanta qualidade, tantos colegas meus já passaram por aqui, o seu próprio papel, Cláudio, no debate público, trazendo debate de tanta qualidade, foi uma alegria muito grande falar de empreendedorismo popular, de política, ontem, hoje e quem sabe, né, no futuro. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Então, agradecendo a Rosana por essa ótima conversa, né, por trazer tantos elementos aqui para a gente entender melhor essa situação e um aspecto que acho que merece muito mais atenção do que grande parte das pessoas tem dado. Acho que a gente não entende isso muito bem ainda e o que a Rosana falou aqui nos ajuda a entender melhor, mas dizendo isso, então eu agradeço, eu me despeço dela e, como eu sempre faço aqui, agradeço a quem nos ouve no podcast, a quem assiste no YouTube, a quem inclusive agora lê no blog da Carta Capital, blog do Fora da Política na Salvação na Carta Capital, e dizendo tudo isso, até a próxima.